Bem, pessoal, a partir de agora a gente vai ver como se constrói uma árvore, a árvore sintática, e como se navega nessa árvore, né? Um processo que normalmente a gente chama de visitação da árvore, né? Então, lembrando que há uma diferença entre um reconhecedor, né, de uma determinada string, né, e um parser daquela string, né? O reconhecedor apenas responde sim ou não, aquela string faz parte da linguagem, enquanto o parser, que faz parsing, né, produz uma árvore sintática demonstrando como aquela string, explicando, na verdade, como aquela string faz parte da linguagem. E essa árvore sintática é usada nas próximas fases de um compilador. Tá certo? Né? Então, para se construir uma árvore sintática, né, uma árvore sintática é uma estrutura de dados como qualquer outra, né, de um programa. Você precisa definir tipos de dados para isso. Tá? Né? E durante o processo de parsing, né, esses tipos de dados vão ser instanciados, né? Vai se gerar objetos desses tipos. Então, lembrando aquela nossa gramática, né, de expressões e de comandos, né, que a gente viu, né, na última aula, né, na última apresentação, no último vídeo, né, a gente tinha dois símbolos não terminais lá, de expressão e de comandos, né, representando uma linguagem de expressões aritméticas e uma linguagem de comandos, né, da nossa linguagem de programação, certo? Então, para cada um das expressões, cada tipo de expressão, por exemplo, uma expressão condicional, você vai ter um tipo de dado correspondente, né? Uma expressão, né, de loop, você vai ter um tipo de dado correspondente. E a mesma coisa para comandos. Então, enfim, pessoal, então aqui é importante a gente fazer uma diferenciação, né, a definição desse conceito de árvore abstrata, né? Então, a árvore abstrata é diferente de uma árvore concreta, de uma parse tree que a gente viu até aqui, porque uma árvore abstrata, ou apenas AST, para Abstract Syntax Tree, ela ignora símbolos irrelevantes, depois de parsing, depois do parsing. Então, símbolos como, por exemplo, parênteses, ponto e vírgula, né, espaço, tudo isso aí, né, é utilizado para facilitar o processo de parsing. No momento que você conseguiu já fazer parsing, não é mais relevante. Então, pense, por exemplo, uma lista de parâmetros separada por vírgula. Você tem aquela vírgula para ajudar parsing a separar os parâmetros. No momento que você já construiu um objeto do tipo lista, né, com os parâmetros como elementos dessa lista, você não precisa mais daquela vírgula. Tá certo? A parse tree a gente usa em livro-texto para ilustração, né, para explicação de um conceito, né? Então, essa parse tree com todos os símbolos, né, que estavam na entrada. Então, aqui está um exemplo de uma hierarquia de classes ou de tipos, né, para a nossa AST, né, a gente tem subtipos de statement, subtipos de expression. Isso corresponde aos tipos de dados que deveriam ser criados para aquela gramática, né, que a gente viu na última aula, gramática que tem expressões e comandos. Né. Como subtipos aí de statement, a gente tem um if statement, um assignment statement, um while statement. Um if statement, a gente tem uma expressão aí que é a condicional, né, e o comando, que é o comando representando o corpo, né, do comando if, e assim por diante, né? Então, cada tipo de dado representa um comando, né, distinto. A mesma coisa para expression, a gente tem uma constante, né, tem uma expressão binária, né, com dois operandos, né, como por exemplo uma expressão de soma, multiplicação, divisão, né, uma expressão unária, como por exemplo a negação de uma expressão, né, menos x, por exemplo, uma expressão unária que tem um operador menos, né, representando essa operação aí. Enfim, aqui tem um exercício, mais uma vez, dê uma pausa aí ao ler esse exercício. O exercício é construir uma árvore abstrata, tá? Abstrata, então você vai construir aí como você achar que faz sentido para a expressão 5 mais 3 vezes 2, usando as estruturas de dados apresentadas anteriormente. Então, basicamente, alguém definiu a gramática, pensou nos tipos de dados correspondentes para aquela gramática,
certo? Então, é uma gramática de expressões, por exemplo. Expressão tem uma expressão constante, tem uma expressão binária, tem uma expressão unária. Tudo isso aí faz parte da gramática dele. Após isso, ele definiu esses tipos e agora eu estou pedindo para você, suponha que você tem um parser, né, capaz de processar esse string 5 mais 3 vezes 2, ele vai gerar uma árvore, né, abstrata, uma ST para essa string. Né? Represente aí como seria esta AST, tá? Então, enfim, vocês pausam e respondem, tá? Então aqui está uma resposta. É lógico que vocês poderiam ter representado isso visualmente, a árvore, realmente a árvore, né, o desenho de uma árvore é uma opção. A outra opção é você representar essa árvore abstrata programaticamente. Então, se vocês interpretassem, né, essa função main que aparece aí abaixo, né, a execução construiria um grafo de objetos que seria essa sua árvore sintática. E na prática é exatamente isso que o seu parser vai fazer. Né? Vai ter tipos de dados como essa interface para expression, tipos como binary expression, tá certo? Digit e assim por diante. Isso vai ser definido em tempo de compilação, evidentemente, antes, antes dessa execução. E o parser vai gerar objetos, né, desses tipos, né, esses objetos que estão aparecendo aí no corpo de main. Então é isso que o parser vai construir para você e vai dar um objeto que o compilador pode utilizar para as próximas fases do processo de compilação, particularmente a análise semântica, né, que viria após a etapa de parsing, tá? Enfim, a partir de agora a gente vai falar um pouco sobre, né, como se visitar. Vocês já entendem que existe uma árvore sintática, uma ST, para determinada string, uma vez que o parser né, conseguiu fazer o parsing daquela string, aquela string faz parte da linguagem, ele produziu uma ST. Mas agora a gente precisa entender como visitar esses objetos. Olha, essa visitação é importante, né, para várias etapas, né, do processo de compilação, particularmente para análise semântica, né? Então, é possível escrever analisadores semânticos simples apenas fazendo visitação desses nós, né? Processando esses nós, visitando os objetos dessa árvore, né? Os nós dessa árvore. Então, né, aqui fazendo um parênteses, tá certo, pessoal? Existe um padrão de projetos, eu não vou me aprofundar isso não, que isso, né, é uma digressão aí do assunto, tá? Mas é importante vocês procurarem saber sobre padrões de projetos, assim, até para a educação de vocês, né, como engenheiros de software. Pois bem, existe um padrão de projeto extremamente popular chamado Visitor, que ele define como visitar os nós dessa estrutura hierárquica, que é a árvore sintática produzida pelo parser, tá certo? Enfim, a gente vai ter uma noção agora de como construir um Visitor e ver alguns exemplos. Existem demonstrações no material da gente no repositório para vocês praticarem isso. Então, aqui está um esquema mostrando como é que funciona esse design, esse padrão de projeto, tá certo? Então, imagine que você tem um carro, você quer representar um carro, então esse carro seria a nossa árvore sintática, por exemplo, né? Então você tem uma interface para elemento de carro, tem 4, né, subtipos dessa interface, né? Você tem uma roda, você tem um motor, tem um corpo do carro, as partes do carro, tá certo? E tem um carro mesmo que agrega, né, vários elementos, vários car elements, tá certo? Por outro lado, né, a gente vê essa interface para visitação dos vários elementos do carro, né? Então, existe um método de visitação para cada um desses tipos, como vocês podem ver aí. E existem implementações dessa interface visitação, né, que o usuário pode criar quantas quiser. Então, uma delas, por exemplo, é apenas a impressão das partes do carro. Então, você imagina que tem alguém querendo identificar todas as peças que estão no carro, ele vai usar aquele objeto, né, para fazer isso, né? E um outro vai executar uma determinada operação, digamos, para fazer um reparo no carro, tá? Ou fazer uma substituição de alguma peça,
né, ele pode fazer aquela visitação e quando encontrar a peça alvo, ele troca uma por outra. Certo? Então, o visitor você pode utilizar para fazer todo esse tipo de coisa. Como é que isso é implementado? Olha, do lado dos objetos, veja que tem esse método aí, accept. Então, cada tipo de dado tem que definir o seu próprio método accept e definindo como ele vai aceitar a visitação de um objeto visitor. Então, esse método accept, ele recebe como parâmetro um visitor, um objeto do tipo visitor, né, e ele invoca o método visit naquele objeto visitor. Então, veja, né, o objeto visitor, né, sendo chamado, o método visit sendo chamado naquele objeto, passando como parâmetro o próprio objeto. Então, suponha que seja um objeto do tipo body, esteja recebendo essa chamada de um determinado visitor, digamos, car element print visitor, digamos. Então, né, o corpo vai fazer a chamada de visit em cima daquele car element print visitor, passando como objeto o objeto do tipo body, né, passando como parâmetro o objeto do tipo body. Né? Um caso especial é o caso do car, né? Porque o carro ele agrega, né, vários objetos do tipo car element. Então ele tem que chamar accept em cada um daqueles objetos e por fim chamar o visit nele mesmo. Então basicamente é assim que funciona um padrão projeto visitor, né? E com isso, pessoal, isso é importante assim porque isso é uma linguagem comum, entendeu? Quando vocês forem abrir o código de um compilador qualquer ou pedir uma extensão de compilador, você vai ver vários visitors executando operações diferentes. A mesma coisa, isso é um benefício, né, assim, aceito, né, popular para padrões de projetos, né? Nesse caso particular, padrão de projeto, tá? Então, a partir de agora, a gente vai fazer um exercício, né, que tem como objetivo imprimir operações aritméticas, né, em notações pós-fixadas a partir de suas árvores sintáticas. Então, a notação pós-fixada, não sei se vocês lembram, existem 3 maneiras de você escrever uma expressão aritmética, né? Então, na notação pré-fixada, você coloca os operadores antes dos operandos. Então, por exemplo, se você quisesse dizer x mais y na notação pré-fixada, você escreveria mais xy. Na notação infixada, é a notação que a gente usa normalmente em álgebra de 2º grau. Tá? Notação pós-fixada, a gente faz o contrário da pré-fixada, a gente coloca, né, os operadores depois dos operandos. Então seria seria o equivalente escrever xy mais. Também é chamada de notação polonesa, né? Basicamente isso é usado nessas calculadoras científicas, né? Enfim, pessoal, então a ideia é você pegar uma árvore sintática, tá? E visitar essa árvore, né, e produzir como saída, né, um string colocando, né, representando aquela árvore em notação, a expressão aritmética daquela árvore, né, que aquela árvore representa, né, em notação pós-fixada. Tá? Então dê uma pausa aí, né, e tente comparar com a resposta que eu vou dar agora. Tá? Binary expression, aliás, tem um binary expression aqui, tá? Enfim, pessoal, então é isso, tá certo? Tentem comparar a resposta de vocês com a que eu vou mostrar. Então essa agora está a resposta. Eu vejo que binary accept, né, ele simplesmente chama visit, né, e agora a definição da ordem está na resposta, tá? Tá embutido no postfix printer, tá?